multidão pagã, aquela multidão idólatra, aquela multidão de Israel que se desviou da palavra do Senhor para adorar a Baal. Aleluia, Senhor. Elias, naquele momento, ele se encontrava sozinho praticamente contra todo aquele povo que se desviou dos caminhos do Senhor. Mas Elias não estava sozinho. Ele só bastava de uma presença, a presença maior do nosso grandioso Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, e eu quero agora mencionar o seguinte texto que eu acabei de falar e fazer umas reflexões. Não precisa que os irmãos acompanhem junto comigo. Então Elias, o desvio dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel. Aleluia, Jesus. Isso. Perante que já faça estouro nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias confrontou o rei Acabe naquele momento, irmãos, para profetizar perante o rei que não haveria nem chuva, nem orvalho, nem sequer uma gota d'água naquele rei, pois sobre o juízo do Senhor, aquilo serviria como castigo, mas ao mesmo tempo para provar que o Senhor, o Deus de Elias, era o Deus verdadeiro, o único Deus vivo, o Deus que prevaleceu até os dias de hoje e eternamente. Aleluia. E quando Elias confronta o rei Acabe naquela hora, eu conjecturo, irmãos, que o rei Acabe possa ser que tenha ignorado Elias, pois Elias estava entregando algo que blasfemava contra o padroeiro daquele povo, aquele Deus falso, aquele Deus adorado por aquele povo, que segundo eles era o Deus da chuva e da prosperidade e da fertilidade. Aleluia, Senhor. E quando Elias entrega tal profecia para o rei Acabe, ele questiona, ele duvida, pois naquela época era uma época próspera, a terra de Israel era próspera, era rica, pois logo após o casamento de Jezabel com Acabe, a prosperidade naquele reino aumentou ainda mais. Mas aquele reino era próspero, mas prosperidade, irmãos, nem muitas das vezes o Senhor está no negócio. Louvado seja o nome de Deus. Aquele reino era próspero, mas ele blasfemava contra o nome do Senhor, ele contrariava a vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. E seguindo o texto, irmãos, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. O Senhor ordena para que Elias se esconda no ribeiro de Querite, pois quando Elias transmite aquela profecia para Acabe fica confrontado, fica raivoso, Acabe fica ofendido. Louvado seja o nome de Deus. E Elias, com medo, ele foge. E segundo como o Senhor designou para ele, o Senhor reservou um canto para Elias. Louvado seja o nome de Deus. O Senhor já havia feito algo para Elias. O Senhor havia reservado um esconderijo para Elias saber lidar com tal circunstância. Louvado seja o nome de Deus. Às vezes, irmãos, a gente tem que sair de cena para fazer o que o Senhor designou para nós. Louvado seja o nome de Deus. Às vezes pode parecer chato, humilhante a gente sair de cena, a gente tem que se esconder, mas é necessário para que seja cumprido o propósito de Deus nas nossas vidas. Cada um daqui tem um propósito em sua vida. O meu propósito é diferente do seu e do seu, mas o propósito leva para o mesmo caminho, o caminho do Senhor. A vontade Aleluia, do Senhor Jesus. Seja estabelecida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou estar fazendo a pregação e mencionando os versículos bíblicos. Estaremos focando sobre a vida de Elias e as qualidades de Elias e a provisão de Deus na vida de Elias. E que não somente na vida de Elias, mas a provisão de Deus, ela está sendo exercida na vida de cada um de nós. Aliás, na vida do ímpio. Louvado seja o nome de Deus. No versículo 4, o Senhor diz: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Voltando para o versículo 3, irmão, o Senhor ordena para Elias: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aleluia. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor, Ele vai ordenar ou ordenou, irmãos? O Senhor já tinha ordenado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe por quê, irmãos? O Senhor ordenou
Porque o Senhor, Ele não espera uma necessidade ser estabelecida. Ele age primeiramente porque Ele sabe de tudo. Aleluia. A provisão sobre a vida de Elias já estava estabelecida. Louvado seja o nome de Deus. Às vezes, irmãos, a gente se pega pensando: Senhor, cadê a tua provisão em minha vida? Cadê a providência de Deus na minha vida? Louvado seja o nome do Senhor. A providência de Deus já está feita, já está realizada. Ela só falta ser estabelecida no momento certo. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. O Senhor, Ele ordena, Ele não comunica, Ele não pergunta se você quer ou não. Aleluia. O Senhor ordenou aos povos que alimentassem a Elias. Louvado seja o nome de Deus. Para que Elias passasse aquele período escondido do rei Acabe. Pois o Senhor sabia de grande ameaça que conspirava contra Elias. Aleluia, Senhor. E os povos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do rio do ribeiro. Aleluia, Senhor. Imagina, irmãos, que Elias nunca imaginou que povos o alimentariam. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele prepara algo em nossas vidas que a gente nunca imaginou. Louvado seja o nome de Deus. Algo que a gente jamais imaginou segundo a nossa lógica humana. Mas a lógica humana não é a mesma lógica de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória, Senhor. Aleluia. Irmãos, e Jezabel, a esposa do rei Acabe. Se o rei Acabe já era perverso, idólatra, maldoso, perseguia os profetas do Senhor, aqueles ainda remanescentes que faziam a obra de Deus, que serviam a Deus, quanto mais a sua esposa, que agiu de bastante influência sobre as decisões do rei Acabe. Aleluia, Senhor. E Jezabel, quando Elias confronta o rei Acabe, anunciando que não haveria chuva durante 3 anos sobre aquele rei, Elias confronta o rei Acabe e chama os 450 profetas do Deus Baal e 400 profetas da deusa Zera. Louvado seja o nome de Deus. E Elias, ele confronta os profetas profanos, pagãos e idólatras para o Monte Carmelo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus, em oração, entra em contato com Elias, e Elias convoca aqueles falsos profetas para um desafio no Monte Carmelo. Pois todo falso profeta cairá, e não foi diferente naquele monte. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia, Jesus. E quando Elias sobe ao Monte Carmelo, irmãos, ele pede para que reúnam rochas, bezerros, que sejam cortados em pedaços, que derramem água sobre aquele holocausto, sobre aquele altar. Louvado seja o nome de Deus. E Elias desafia aos adoradores do Deus Baal, para que, se o Deus Baal for verdadeiro, que desça um fogo do céu sobre aquele holocausto, sobre aquele sacrifício. Louvado seja o nome de Deus. Porém, se o fogo descer sobre o holocausto, o sacrifício de Elias, o Deus verdadeiro é o Deus todo-poderoso, o Deus único, aquele que rege por nós. Louvado seja o nome de Deus. E sucedeu-se, irmãos, que passado o tempo, aquele povo jejuou, orou, mas o Deus Baal deixou eles na mão. Assim era esperado por Elias. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. E quando Elias orou: Senhor, se o Senhor for o Deus de Israel, o Deus desse povo, que caia fogo do céu perante a esse holocausto, no que aqui eu te apresento. Louvado seja o nome Glória de Deus. a Deus. E o fogo do céu desceu sobre aquele holocausto, consumiu toda a carne, até aquela água foi lambida pelo fogo consumidor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vejamos que o profeta Elias, ele foi bastante corajoso. Imagina você sair do anonimato. Ninguém conhecia Elias naquela época. Louvado seja o nome de Deus. Mas o Senhor conhecia Elias, e isso já foi o bastante. Louvado seja o nome de Deus. Nunca duvide da sua identidade, nunca duvide da sua missão perante a obra do Senhor. Eu quero fazer uma reflexão, irmão, sobre a vida de Elias. Elias era um homem humilde, e se tratando de humildade, irmãos, como o esposo falou sobre o irmão Fernandes. Irmão Fernandes, o Senhor, ele não escolhe obras, ele escolhe obreiros. Louvado seja o nome de Deus. A graça do Senhor, ela se estabelece sobre obreiros, sobre coração, sobre caráter. Louvado seja o nome de Deus. Às vezes eu me pego pensando, irmãos, tem tantos homens ricos de palavra de Deus, pregando no altar, mas pobres em oração, pequenos em oração. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. São grandes no altar, palavras bonitas, mas estão distantes, o coração distante do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Ao mesmo tempo, existem aqueles que conseguem equilibrar, falam bonito, oram muito, mas há exceções. Aleluia, irmãos.
E a graça do Senhor, ela não cai perante obras, perante vaidade, perante obras, como eu já mencionei, e perante orgulho. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. A graça do Senhor, ela se estabelece quando o Senhor acha graça nos seus indivíduos, naquele servo no qual ele se agrada. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Se a gente parar para pensar, irmãos, Davi, ele não tinha capacidade de ser rei quando foi ungido, aleluia. Porém, o Senhor capacitou Davi. Davi, ele tomava conta de ovelhas. Davi foi ungido perante seus irmãos. Mas Davi, ele foi ungido durante o reino de Saul, para que fosse treinado e capacitado no reino, para que assim ele tivesse a competência e a habilidade de reger o reino. Louvado seja o nome de Deus. E assim o Senhor trabalha em nossas vidas, irmão. Às vezes a gente treina quando vai pregar, principalmente nas primeiras vezes. Eu, quando preguei a primeira vez, irmão, tremi todinho, aleluia. Eu olhava para o celular, irmão, ficava gaguejando. Eu olhando para o celular, ainda gaguejava. Imagina sem Bíblia, aleluia, Jesus. E aleluia. O Senhor capacita. Eu levantei um propósito de Deus. Eu disse, Senhor, se for de eu carregar o seu evangelho, o Senhor vai me capacitar. Louvado seja o nome de Deus. E Ele capacita qualquer um aqui. Aleluia. E eu, irmãos, eu fico bastante feliz com a unção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, aleluia. É de imensa sinceridade, irmãos. Eu nunca tive inveja de uma conquista do irmão meu, de um vizinho, nem nada, irmão. Louvado seja. E que assim, irmão, seja estabelecido em vossos corações. Não tenhamos inveja de ninguém. A inveja, ela destrói, ela corrói nosso coração e nosso espírito. E o Senhor não se agrada. Aleluia. Irmãos, fazendo mais uma reflexão sobre o ribeiro. O ribeiro secou. E o Senhor fala para Elias, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Certa. Então veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Aleluia, Jesus. Irmãos, conjecturando, eu imagino Elias dizendo: como é que uma mulher viúva vai me sustentar? Porque naquela época, irmão, mulheres viúvas, em grande maioria, eram mulheres desprovidas, mulheres sem seus maridos, mulheres carentes e humildes, necessitadas. E não foi diferente com essa viúva de Sarepta. Eu imagino que Elias perguntou a si mesmo, e talvez até ao Senhor ele tenha dito: Senhor, como uma viúva vai me sustentar? Uma viúva necessitada, louvado seja o nome de Deus. Ei, mas a provisão de Deus já estava preparada até na vida daquela viúva. Louvado seja o nome de Deus. Ei, irmãos, às vezes, quando o Senhor envolve um vaso dele na vida de alguém, ele abençoa até aquele que está relacionado. Louvado seja o nome de Deus. E quando Elias entra na casa da viúva, a viúva chega para Elias e diz: como posso te sustentar se só tem uma panela de farinha e uma botija de azeite? Aleluia, Jesus. Ei, irmãos, mas deixa eu dizer aos irmãos que o Senhor, ele trabalha naquilo que você tem, nem que seja pouco. O Senhor, ele não trabalha especificamente naquilo que não há. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A gente dê valor àquilo que a gente tem, irmãos. Louvado seja. Às vezes a gente não tem nada, irmãos, a gente não tem nada dentro de casa, mas se a gente tiver um punhado de farinha, um punhado de feijão, o Senhor vai trabalhar. Louvado seja o nome de Deus. E o profeta Elias vai entrar naquela casa, irmãos. Ela diz a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Não, o Senhor fala para Elias. Aleluia. Porque, através de Elias: porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, a botija não cessará, não se esvaziará. E trazendo para os dias de hoje, se o Senhor estabelecer na sua vida a palavra dele, a provisão dele, a promessa dele, de que nada na sua vida acabará, assim será feito. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, e quando o Senhor fala para Elias, e Elias fala para a viúva de que haveria multiplicação na casa dela, assim foi concedido para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, agora uma reflexão sobre provisão e provedor, irmãos. Quando Elias estava no ribeiro e o ribeiro secou, Elias estava no chão, por isso o Senhor disse: levanta-te, Elias,
Eu imagino que Elias estava ao léu, Elias estava desamparado, pois a água do ribeiro havia secado. A água do ribeiro representava a provisão de Deus na vida de Elias. Mas a gente às vezes depende do provedor, louvado seja o nome de Deus. Aleluia. A gente só depende do provedor, de clamar ao provedor e de orar perante ao Todo-Poderoso Deus. Pois a provisão de Deus às vezes elas são provisórias e temporárias, mas as provisórias são pequenas partes do percurso que vai te levar à provisão, ao maná, aquela toda abundância que o Senhor preparou para todos aqueles que amam e servem a Ele fielmente, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, às vezes a gente recebe uma pequena provisão do Senhor e a gente se acomoda, aleluia. A gente pensa que aquela provisão já é definitiva. E a provisão do Senhor, do ribeiro sobre a vida de Elias, não era uma provisão permanente, era uma provisão provisória, para que Elias passasse aquele momento sendo auxiliado pela misericórdia do Senhor e sua providência. Louvado seja o nome de Deus. Às vezes a gente depende somente do provedor, somente de Deus, e não de provisões naquele momento. Aleluia. Porque quando os povos levavam comida para Elias, Elias não tinha autonomia nenhuma de se alimentar. Elias dependia do provedor. Elias dependia, abaixo de Deus, daqueles povos levarem alimento até ele. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, irmãos, em nossas casas, no nosso ambiente, a gente se pega até murmurando e reclamando, mas que ainda assim a gente reconheça nossos erros e peça perdão ao Senhor. Louvado seja o nome dele. Porque às vezes, irmão, quando o Senhor estabelece e exerce uma pequena provisão em nossas vidas, é para nos ensinar que você não está só. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. E quando Elias finalmente convence, entre aspas, aquele povo orgulhoso, aquele povo idólatra, de que o Deus dele é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Aleluia, Senhor. Jezabel fica enfurecida e ela envia um de seus mensageiros, ameaçando a vida de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, irmãos, o Senhor ordena que Elias